Olá, Rosana Cláudia Santos aqui para conversar com você mais um pouco sobre esse processo da adolescência e hoje direcionando mais uma vez sobre o assunto da comunicação. Hoje o tema do podcast é Mãe e Pai, agentes da transformação jovem, da transformação adolescente. Veja só, você precisa, antes que eu continue aqui, se inscrever, ativar o sininho para que você não perca nenhum dos meus conteúdos. Aliás, tenho muitos conteúdos aí já direcionados para os próximos dias, próximas semanas. E se você é um pai ou uma mãe antenado, conectado, que quer ser muito eficaz na vida do filho, quer oferecer o melhor, você não pode perder os meus conteúdos aqui no canal. Sempre trazendo o melhor orientação, o melhor referencial para você, para que você possa lapidar o diamante da sua casa. O seu filho é um diamante. Então clica agora, se inscreve, ativa o sininho e no decorrer da minha explanação aqui, se você gostar, perceber que o conteúdo, o assunto aqui está sendo de bom proveito aí para você no seu relacionamento com o seu filho, dá o seu like, muito importante. E se você quiser compartilhar também o assunto desse podcast, fique à vontade. Eu tenho certeza que há muitos pais precisando, necessitando desses assuntos, dos assuntos que lapidam o jovem, o adolescente da casa. Há muitos jovens com muitas necessidades e muito pai, muita mãe por aí perdido, não sabendo como conduzir essa etapa do filho. E você pode contribuir a abençoar essa vida quando você compartilha. Faça isso. Tenho certeza que alguém vai lhe agradecer, ainda que não fale para você, vai ter um coração grato por receber um conteúdo que certamente vai acrescentar na educação do filho, ok? Então, prosseguindo aqui, mãe e pai, agentes da transformação jovem, da transformação adolescente. Quero te dar primeiramente aqui alguns dados, fazer um posicionamento. O adolescente, ele não está assim totalmente preparado ainda para a vida. Ele está dentro de um processo. Que processo é esse? Quando começa? Quando termina? Então tem alguns dados aqui registrados. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela limita a idade entre 10 e 19 anos como o processo da adolescência. Então, de 10 a 19 anos. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela limita o processo da adolescência entre 15 e 24 anos. Olha só. E as normas e políticas de saúde do Ministério da Saúde no Brasil vai considerar a faixa etária de interesse entre 10 e 24 anos também. Então veja só, vai até a margem dos 24 anos. Ou seja, um processo que se inicia aos 10 anos de idade e vai até os seus 24 anos. Mas nós podemos considerar legalmente a maioridade ou maioridade, como diz, de forma legal, já aos 18 anos. E quando você pode tirar uma carteira de motorista, responde criminalmente. Então, perante a lei, aos 18 anos já é maior de idade ou maioridade. Aos 16, inclusive, tem a opção do voto, não é? E a adolescência legítima para o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, se refere ali ao processo entre 12 aos 18 anos. De 12 aos 18 anos, o ECA considera o processo da adolescência. Abaixo de 12, ele considera um processo infantil. Porém, olha só, no processo maturacional, o amadurecimento, o preparo para a vida, nós podemos considerar nível psicológico, essa parte de maturação, que a partir dos 25 anos nós somos efetivamente adultos. Aliás, espera-se que esse amadurecimento esteja já meio que completo nessa fase aí dos 25 anos, não é? Para que já possa ter um direcionamento mais firme, mais sólido na vida. Então aqui para nós, nesse momento em que eu falo sobre esse processo da adolescência, os direcionamentos, nós vamos nos concentrar na faixa entre 10 e 17 anos, porque eu considero aqui, diante de tantos estudos, pesquisas, esses registros das idades, entre 10 e 17 anos, o processo da adolescência
acontece? Processo do adolescimento, adolescer. Aos 10 anos, 9 anos e meio, 10 anos completos, inicia ali o processo da puberdade, depois vem pré-adolescência, adolescência e vem lá o final da adolescência, já compondo depois o início da vida pré-adulta aos 18 anos. Então consideramos aqui, para efeito da nossa conversa, esse período de 10 aos 17, com o marco da entrada no processo da vida adulta aos 18 anos. Lembrando que efetivamente adulto será aos 25 anos. Então eu chamo assim de acordo com os nossos estudos, as práticas, direcionamentos, para a gente ter um entendimento do que ocorre nesse período e principalmente nos direcionamentos que são importantes para que a gente possa entender tudo o que acontece ali, porque há muitas mudanças, transformações, a metamorfose, a questão dos hormônios, crescimento, muitas mudanças, muitas transformações e por vezes assim que trazem alarmes, surpresas, trazem impactos, tanto na vida física, psicológica e social. Afinal de contas, o nosso jovem, ele é um ser humano biopsicossocial. Ele tem um corpo, ele tem uma mente, pensa, né? Parte emocional e tem também uma parte social, as interações sociais. Ele vive em sociedade, vive conosco, dentro da nossa casa e também em sociedade. Então é importante que a gente primeiramente situe isso para que eu possa agora começar a falar um pouco dessa importância do pai e da mãe serem os agentes de transformação do jovem. Então, no centro da transformação do filho, desse jovem, devem estar os pais, o pai, a mãe ou seus substitutos. Eu chamo de substitutos quando na ausência do pai ou da mãe tem um avô, uma avó, tem tios, tem padrinhos, alguém adulto, que seja o adulto da relação, que já é o mais experimentado, mais experiente, e é essa pessoa que vai nortear, estruturar, que vai ser a autoridade sobre a vida desse jovem, ou seja, que vai ser o agente nessa transformação da vida do jovem. É o elo, é o apoio, é a estrutura forte que auxilia a lapidação da estrutura do filho. O jovem se transforma a cada dia. Todos os dias há novidades, todos os dias tem transformações, interesses, novos assuntos, novas descobertas. É uma variedade, é um recheio assim gigantesco. Porém, o eixo da comunicação, ele é extremamente importante. Eu diria que é o mais importante nesse processo da estruturação do jovem. Porque quando nós nos comunicamos, quando nós conseguimos falar e o jovem nos ouvir, nós temos ali uma conexão, um conhecimento, uma relação muito importante, porque é possível conhecer o que acontece, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele viu, o que ele sente. Isso é extremamente importante. Há necessidade de uma comunicação. Comunicação, ela é feita com palavras, sem palavras, com gestos, com expressões faciais, condutas, decisões. Há muitas formas de comunicação com esse jovem. Então, o adulto que faz parte de ser o agente de transformação desse jovem, desse adolescente, precisa estar muito ciente disso. O jovem não se comunica apenas com palavras. Ele vai se comunicar com você, principalmente usando outros tipos de repertórios. O sem palavras, principalmente, ele é muito mais atuante. Na adolescência, é uma fase onde a ação, a atuação, ela está muito mais presente do que a palavra. Então, a linguagem jovem, ela é feita, recheada de expressões corporais, faciais, gestos, comandos de objetos dentro de uma casa. Muitas vezes o filho quer que a gente perceba algo, ele deixa alguma coisa no meio do caminho, uma bolsa aberta, um prato sujo em algum lugar inconveniente. Ele está chamando a atenção de alguma forma. Por vezes ele quer que nós saibamos de algo ali no quarto dele. Se é um jovem que sempre deixa a porta fechada, um dia ele deixa a porta aberta. Ele quer que a gente observe alguma coisa. Então sempre há uma deixa
algo no repertório jovem, nos objetos, na conduta dele, na maneira de se expressar, de andar inclusive, ou de estar sentado ao nosso lado, ou longe de nós, que vai nos dizer algo para que nós possamos iniciar a nossa comunicação. Um diálogo que funciona. Funciona em quê? Em entendê-lo, em perceber todo esse processo que ele está vivendo. E quando funciona, nós vamos direto ao ponto, direto à dor, diretamente à necessidade desse jovem, desse adolescente. E isso faz com que ele se ligue a nós, ao adulto da relação. Poxa, ele me entendeu, ele viu, ele percebeu, olha, não passou despercebido, ele prestou atenção, minha mãe sabe disso. Não, pensei que não sabia, mas sabe. Então o jovem acaba se surpreendendo com a pessoa, com o adulto da relação dele, que o vê, que o percebe, que sente que há algo ali que não está legal e que ele precisa de ajuda, ou precisa de um colo, ou precisa de um carinho, ou precisa simplesmente ser acolhido, simplesmente precisa ser ouvido muitas vezes. Às vezes a gente precisa ter uma interpretação, até mesmo para ficar próximo desse adolescente, sentar ao lado dele e permanecer em silêncio. Pode ser que ele só precise da sua presença física, e isso é uma forma de comunicação para o jovem, é uma forma de acolhimento, de estar com ele, junto com ele. Estar junto com ele não significa muitas vezes falar com ele de palavras. Nós podemos falar também com as expressões do nosso corpo. Precisamos estar atentos a isso. A comunicação ela é feita de diversas formas. Em tempos tecnológicos, de redes sociais, então, há uma riqueza de formas em comunicação. Há os memes, há os stickers, há as palavrinhas processadas ali de forma abreviadas, há figuras, há GIFs, né? Há videozinhos, há tantas coisas, há áudios, há músicas, há games, há uma variedade de coisas, WhatsApp, Facebook, Messenger e por aí vai, e muitas outras coisas. Há muitos formatos novos saindo, sempre há uma rede diferente, não é só Facebook, WhatsApp, há uma série de outras redes. Pergunte para o seu filho, além do WhatsApp e do Facebook, por qual outro canal você se comunica com os seus amigos? Mostra para mim, eu quero conhecer, porque eu também tenho interesse talvez em me comunicar com os meus amigos. Coloque isso para ele, tenho certeza que você vai se surpreender. Eu nem vou falar aqui quais são, vou deixar essa deixa como curiosidade para você. Pesquise com o seu filho. Qual é a outra forma que eles se comunicam, trocam a linguagem deles, escritas ou áudio, figuras, sabe, várias interpretaçõezinhas ali. Pergunte a ele, ele vai lhe surpreender. Já existe uma variedade e os adultos ficam ainda presos, achando que o filho está lá preso só no WhatsApp ou só no Facebook. Não, não, não. Há muitas outras formas. Tem o Twitter, que ainda é mais comum, mas tem outras. Não vou falar aqui. Vou deixar você curioso. Pergunte para o seu filho. Ele vai lhe dizer quais são as outras redes que provavelmente ele já usa. Se ele não usa, ele deve conhecer amigos, outros colegas da idade dele que já usam outros formatos de comunicação virtual. É muito interessante esse mundo virtual. A cada dia, a cada semana surgem coisas novas. E olha, coisas em que o nosso filho adolescente, ele é perspicaz, muito rápido. Rapidamente ele aprende, ele absorve e já coloca em prática. É imediato. Então, às vezes um pai, uma mãe, quando eu faço os meus atendimentos, diz pra mim, não achei nada no WhatsApp dele, não achei nada no Facebook dele, no Messenger. Mas, Rosana, não tem nada de problema lá, não tem nenhuma conversa, nenhum nude, não tem nenhuma foto, não tem nenhum palavrão, não tem nenhuma gíria ofensiva, não tem nenhum desacato, nenhuma encrenca feia lá, não vi nada disso. Aí eu digo, você procurou nessas outras redes? Isso existe? Existe. Por isso eu vou deixar você curioso mesmo. Pergunte para o seu filho quais outras formatos
virtuais ele tem para se comunicar com os amigos. Se você não sabe, precisa saber urgentemente. E veja só, a comunicação ela é a principal. Você precisa se comunicar, precisa entender, falar, seu filho escutar, para que haja um direcionamento, uma forma dele entender corretamente, dar sentido a tudo aquilo que ouve, mesmo diante de argumentos, para que ele possa ter o melhor direcionamento. Você é o agente na transformação jovem, você promove essa transformação, você vai lapidando. Então é muito importante saber que nesse processo fica muito mais tranquilo, muito mais possível lapidar a personalidade, o caráter desse jovem, quando você tem uma boa comunicação, um diálogo que funciona. Parece que tudo é definido nesse processo. Tudo é definido nesse processo da adolescência. Há muitas coisas que estão em jogo para a vida do filho. E o alicerce foi feito, o alicerce da vida do filho já foi feito lá durante a infância. Na infância foi feita a primeira base, o alicerce da vida dele. E agora é hora de subir as paredes. A gente sempre fala, tem que ser feito um excelente alicerce. Sim, um ótimo alicerce, mas também de nada adianta erguer as paredes e serem paredes frouxas. No primeiro vento, ela vem ao chão, ela rui, ela cai. Não dá. Então eu quero fazer aqui até uma analogia com você sobre aquela historinha dos 3 porquinhos. Lembra disso? Um porquinho construiu lá a sua casinha de palha e na primeira situação lá foi ao chão. O segundo construiu sua casinha na madeira, nas tábuas. E também na primeira situação difícil dele, caiu. Então veja, se você é o agente de transformação na vida desse filho jovem, você tem que ter uma comunicação e um direcionamento no seu diálogo, de modo que seu filho construa paredes de tijolo, paredes fortes, firmes, que quando vem uma dificuldade, vem alguns problemas e eles vêm, você pai, você mãe, já tem bagagem suficiente para saber que os problemas vêm, essa parede, ou seja, essa parte do amadurecimento, essa estruturação da vida do seu filho não caia, não vá ao chão, que ela não venha a ficar em ruínas. Muitos pais não lapidam o processo da adolescência pensando erroneamente que o filho já está pronto, que ele já sabe de tudo, que ele já deveria saber de tudo e que ele deve fazer muitas coisas sozinho. Ele vai sim fazer muitas coisas sozinho, mas com o direcionamento e com a estruturação do pai e da mãe, que é o agente de transformação desse jovem. Dessa forma, você vai fazer com que seu filho amadureça, cresça com a parede de tijolo, como aquele terceiro porquinho que construiu a casa sobre tijolos de maneira firme, sólida. Veio o vento, veio o problema e a casinha não caiu. Então, se você não quer ter um filho que caia, que seja um molão, não dá conta de fazer boas decisões, é tipo o Maria e o Pedrinho que vai com as outras, qualquer coisa é contagiado pelas influências tóxicas, não é assertivo, não sabe falar o não e manter o não, sabe? O que o outro deseja, ele faz. Se o grupo está fazendo tal coisa ali, determinados comportamentos e ações, ele percebe que é errado, mas se eu não fizer, então eu não vou pertencer àquele grupo. Ele vai lá e faz, ainda que seja coisa errada. Se você não quer ter um filho assim, você precisa estruturar a vida do seu filho, sendo a autoridade sobre a vida do seu filho, de maneira a entender o universo jovem, estar inserido lá, conhecer tudo o mais próximo de 100% da vida do seu filho. Eu digo isso porque você não está mais com ele todo o tempo. Quanto mais você sabe, mais você tem informações, tem um repertório para ser orientado e influenciado. E o pai e a mãe que é eficaz não chega julgando e criticando, ele chega oferecendo estrutura, oferecendo acolhimento, compreensão, entendimento, proteção, carinho, dá o colo necessário que o filho precisa. Quando eu digo colo, não é colocar mais sobre as nossas pernas e abraçar com um colo, não é isso.
Agora o colo do adolescente é quando você diz a ele, olha, você errou, não concordo, não é assim que faz, mas eu estou contigo e eu vou lhe ajudar a consertar, porque você vai consertar esse erro aí, mas eu vou lhe ajudar, vou dar a direção certa para você. Ou também quando é momento de elogio, estou com você, você não está sozinho e toda celebração, todo elogio é para você, meus parabéns, você tem mérito, você conseguiu. Porque há os dois lados, as consequências ruins e as consequências boas. E nós vamos estruturar ambas as partes. Para que, por exemplo, na parte de elogios aí, não haja nenhuma soberba em achar que agora ele virou o Deus da face da terra. Porque nosso filho, durante o processo da adolescência, vive a onipotência juvenil. E conforme os elogios, conforme as coisas boas que acontecem, também pode ali ter um endeusamento e ser alguém egoísta, soberba, não pode, né? E também do outro lado, ocorrem coisas ruins, nós não vamos tratar nosso filho como fracasso, como aquele que não tem jeito. Nós vamos ajudá-lo a se erguer para que ele estruture e caminhe com as próprias pernas de forma firme, de forma sólida, cabeça erguida e vamos em frente para produzir outros resultados e consertar os erros que foram cometidos ali. Então nós temos que andar olhando para os dois lados. E o eixo de tudo isso é a comunicação, é o diálogo que funciona. Não tem como não perceber, não tem como não ter uma comunicação que funcione com o filho. Se a sua comunicação, o seu diálogo funciona, porque você está inserido dentro desse repertório jovem, você consegue estruturar, direcionar esse filho. Agora, se você não está inserido e não tem essa comunicação, fica muito difícil ser o agente da transformação. Acaba, muitas vezes, o pai e a mãe sendo o autoritarismo, né? O autoritário, o mandão, o brigão, aquele que só chega para mandar, para dar ordem. Não é isso mais que o processo jovem da adolescência precisa. Ele precisa de alguém firme, que sabe a direção, que dá o comando, que direciona, sabe o caminho certo, mas ouve, compreende os argumentos, conversa, dialoga de uma maneira a dar sentido para aquele jovem em qual o caminho correto, e esse direcionamento dentro de uma comunicação efetiva vai ajudar. E muitas vezes nesse processo do diálogo, da compreensão, da argumentação, pode inclusive acontecer de nós começarmos a perceber algo diante do que o filho nos traz de informação que nós não tínhamos ciência, nós não sabíamos. E às vezes aquela direção que nós íamos oferecer para o filho, por conta de uma comunicação, um diálogo que funciona, a gente fazer um outro tipo de arrumação para dar um outro caminho melhor do que aquele que nós imaginávamos inicialmente, através de informações que o filho traz. Se a comunicação funciona, o filho inclusive nos ajuda, nos favorece a perceber quais são os melhores caminhos para nós comandar, para nós direcionarmos ali na vida do filho. Isso é muito importante. Então, se as paredes que eu digo, né, as escolhas, a personalidade, os direcionamentos, o fazer, o ser do filho são paredes de madeira e de palha, mais cedo ou mais tarde elas vão cair. Vai haver ali tropeços graves na vida do filho. E se a construção da direção da vida do filho é parede de tijolo, ela vai ser mais firme, não vai cair com facilidade, porque vai ter uma estrutura mais firme, mais forte. É isso que nós desejamos para a vida do nosso filho, essa força, essa estrutura que não se corrompe, vamos dizer assim. Então eu chamo o pai e a mãe também de curador, ser curador, fazer uma curadoria, né, do que é relevante, ou seja, todo um cuidado, uma organização, uma estruturação, uma lapidação, planejamento, ações direcionadas, pensamentos com, análises ideais dos acontecimentos, das situações que estão por acontecer também. Então, ser curador, fazer a curadoria do que é relevante na vida do filho é uma tarefa árdua para os pais. Não é fácil, é cansativo.
Colocar a mão na massa, construir tudo junto com o jovem, esse processo de construção, um processo de mentalidade, um processo de caminhos mais saudáveis, mais possíveis, de aprendizados e resultados mais prósperos, mais grandiosos na vida do filho. É isso que é ser um curador, fazer uma curadoria na vida do filho. Tudo isso é possível a partir de um diálogo, de uma comunicação efetiva que funciona. Uma comunicação que vai dar o direcionamento, uma comunicação que realmente tem ali uma escuta ativa, uma boa interpretação, uma boa compreensão do que é falado, do que é ouvido, né? E no centro dessa transformação está o pai, está a mãe, que será a pessoa que vai provocar o processo de guiar os melhores caminhos e os melhores direcionamentos entre os polos positivos e negativos. E quando esse pai, essa mãe se comunica, ele se faz ser entendido, ele é pelo filho, vai ficar mais fácil. É preciso ter um diálogo que funcione. E para isso, antes de falar, é preciso conhecer como é esse mundo jovem do filho, o que ele gosta, quem são os amigos, do que eles falam, quais os games eles mais jogam, eles mais gostam, quem joga com ele, quem o filho respeita mais e por quê. O filho sabe do pai, da mãe, o que fazem, qual a realidade da sua casa. O filho tem toda essa compreensão, esse entendimento, essa ciência de tudo. É preciso que isso seja real, que aconteça. E isso vai promover uma melhor comunicação, um diálogo efetivo que funciona. E nesse diálogo que funciona, os pais falam o que precisam falar, de acordo com as necessidades reais do filho, necessidades da estruturação do filho e não apenas porque estão no comando. Tipo, eu mando e pronto. Não é eu mando e pronto. É um tipo de perfil que funciona de acordo com a estruturação, com tudo aquilo que dá sentido e numa direção onde tem uma missão de colher os melhores resultados, uma missão para ser eficaz, uma missão de trazer ali resultados muito positivos, resultados diferenciais, fazer a diferença. Há jovens hoje que fazem a diferença e junto nessa estruturação tem pais e mães que também fazem a diferença. Então nós temos que oferecer esse melhor, essa comunicação maior, estar ali junto, inserido, interpretar, entender, dizer ao filho aquilo que ele precisa de acordo com as necessidades reais e não fazer só o que a gente precisa fazer todos os dias como se fosse um protocolo, né? Nós não podemos trabalhar, atuar com o nosso filho como se fosse um protocolo. Eu tenho isso para cumprir porque eu sou mãe, eu tenho isso para cumprir porque eu sou pai, vou fazer assim, assado, porque é assim que um pai e uma mãe faz. Não é do jeito que um pai e uma mãe faz, é do jeito que o filho precisa. Se o filho precisa de um puxão de orelha, a gente vai fazer. Se o filho precisa de um carinho, a gente vai dar. Se o filho precisa ali apenas da nossa presença física, a gente vai estar ao lado dele. Se o filho precisa que nós temos ali um comportamento apenas só de ouvir e nada falar, a gente vai fazer isso. Se o filho precisa de um comportamento nosso que a gente suporte determinadas músicas, a gente suporta. É temporário, a gente entende ali que é um momento de extravasar emoções dele, isso passa. Eu já passei por toda a adolescência do meu filho, suportei algumas músicas, alguns tipos de joguinhos, alguns tipos de imagens, de brincadeiras que não eram legais, conversamos a respeito, foi suportado, isso já não existe mais. Passa, vai embora. Não podemos também fazer vista grossa, porque passa e vai embora, então não vou nem prestar atenção em determinadas coisas. Não. Nós prestamos atenção em 100% de tudo. Quanto mais próximo do 100%, melhor. Mais eficaz será a nossa comunicação e nosso diálogo que funciona com o filho, né? O filho nessa etapa de vida, ele já vai ter ali suas próprias convicções. E se a comunicação não fluir, os pais vão falar sozinhos. Serão palavras jogadas ao vento. Então veja, nessa curadoria materna e paterna, não dá para falar ou saber apenas de uma parte do filho também. O filho ele é um todo. Nós conhecemos o filho de forma completa e quando nos comunicamos falamos de uma parte, mas
sem perder de vista a visão total, geral, do todo. Isso é importante. É preciso saber de um tudo, do todo, de forma completa. O filho não é apenas só escola, só amigos, agora é só o game, agora a parte esportiva, é a parte da alimentação. O filho não é só isso ou aquilo, ele é tudo. Só que em alguns momentos nós vamos cuidando de uma coisa por vez, mas sempre com esse pensamento firme. Ele é o todo. E essa parte que nós estamos cuidando, ela vai influenciar, contagiar as demais outras, para que todas funcionem numa mesma sintonia, numa mesma vibração, ou seja, num direcionamento bom, um direcionamento positivo. Nosso filho, ele é biopsicossocial, um ser humano bio, corpo, psico, mente, mentalidade, emoções, social, interações sociais. Então é preciso cuidar dessas 3 esferas para que haja uma estruturação efetiva, em que ao estar nesse mundo jovem, nós vamos dialogar sobre o que há nesse mundo e assim alcançar a estruturação de paredes mais fortes na vida do filho. Quando eu alcanço estrutura de parede mais forte na vida do meu filho, parede firme, ou seja, uma parte de amadurecimento firme, um direcionamento, uma estrutura mais correta, mais forte, mais firme, mais ilibada, bom caráter, lapidação de personalidade, melhor direcionamento, melhores escolhas, melhores vivências. Nós estamos direcionando nosso filho para uma prosperidade adulta. Isso é o que trará uma alegria, um contentamento a esse pai e a essa mãe, que dentro da sua parte de ser ali o agente na transformação da estrutura jovem, tem ali o sentimento, a certeza de que cumpriu a sua missão com a melhor eficácia. Ou seja, o filho já está pronto para a vida adulta e isso é o que importa. Isso é o que fará a diferença. O adulto ser o diferencial de acordo com as paredes que foram estruturadas em sua vida, através desses agentes de transformação tão valiosos que são o pai e a mãe, essas 2 figuras aqui ou os seus substitutos. Mas isso traz uma força interna que é um rochedo que não quebra, que não se rompe, e isso é assim um tesouro inestimável. Ouça isso que eu estou falando, coloque em prática, tenho certeza, os seus resultados de comunicação e um diálogo que funciona com seu filho adolescente será valoroso, com os melhores resultados. O seu diamante merece e você, pai e mãe, que são os lapidadores, os agentes dessa transformação, também merecem. O seu filho é um diamante.